Olá, pessoal! Então, dando continuidade ao conteúdo dos tecidos vegetais, da histologia vegetal, nós já estudamos os tecidos embrionários, os meristemas, já vimos os tecidos de revestimento epiderme e suber, vimos o parênquima e hoje a nossa videoaula vai ser sobre colênquima e esclerênquima, que são os tecidos de sustentação da planta. Os tecidos de sustentação da planta, eles são similares aos ossos e músculos no corpo humano. Então, nós já vimos todos esses tecidos embrionários, revestimento e preenchimento, e agora é a hora de ver os tecidos de sustentação, certo? Quais são os dois tecidos de sustentação? Colênquima e esclerênquima. E um é antagônico ao outro em suas características. Ambos têm a mesma função, certo? Que é dar sustentação ao vegetal, aos órgãos vegetais. Mas um vai ter uma característica e outro outra. Tanto que o colênquima é um tecido flexível, rico em celulose, vivo. E o esclerênquima é um tecido rígido, rico em lignina, portanto, morto. Porque todo tecido que se impregna de lignina, ele é o quê? Morto. A lignina mata a célula vegetal. Então, nós vamos passar a estudar agora os dois tecidos de sustentação. Primeiro tecido de sustentação que nós vamos estudar é o esclerênquima, que é um tecido morto, certo? Então, o esclerênquima, ele tem a função de sustentação e a característica principal dele é que as paredes secundárias desse tecido, elas são impregnadas com lignina. Por isso, faz com que o tecido seja rígido, certo? Quem é que dá origem ao esclerênquima? O meristema fundamental. Novamente, olha a importância de saber os meristemas. Quem são os meristemas primários? Protoderme, procâmbio e meristema fundamental. O meristema fundamental dá origem ao parênquima, que a gente estudou na última aula, colênquima e esclerênquima, que nós estamos estudando agora. Então, meristema fundamental. Aonde que eu encontro esclerênquima? Raízes do vegetal, caules, folhas e até mesmo nos frutos. Então, grande parte dos tecidos vegetais apresentam, grande parte dos órgãos vegetais apresenta o esclerênquima na sua constituição. E qual que é a definição de tecido? Tecido é um conjunto de células. Então, é mais que uma célula originando ele. E quais que são os dois tipos de células que formam o esclerênquima? Fibras e esclerídeos. Tá? As fibras vão estar presentes tanto no esclerênquima quanto no colênquima. Tá? Então, nós vamos ter aqui a presença das fibras e das esclerídeos. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá que estava cortando aqui a apresentação. Ok. E aí, nós vamos ver aqui ó, as fibras do esclerênquima, certo? Elas são compridas, e circulares, e elas não apresentam citoplasma. Elas têm no meio delas um lúmen, que é vazio, e as escleríades, essas células todas irregulares. Não tem como não lembrar que escleríade pertence ao esclerênquima, Porque escleríade lembra esclerênquima. E aí aqui, ó, tá as fibras, formando o esclerênquima e as escleríades, as duas células, os dois elementos que formam esse tecido, certo? Vamos ver cada um deles. As fibras que formam o esclerênquima, elas são células longas e com as extremidades afiladas. Professor, e por que aqui está circular? Porque foi cortado ao meio. Então, aonde cortou ficou circular, mas a ponta das fibras é afilada, como se fosse um pega-vareta, tá? Por isso que ela vai ser o quê? Vai ter essa organização ali no vegetal, certo? Fazendo com que ele fique nesse formato. E aí elas medem aí de 8 a 6 milímetros, certo? De comprimento. E elas ficam longitudinalmente no tecido, dando sustentação, junto com os demais tecidos que formam o vegetal. O lúmen é vazio. Olha aqui, o que é lúmen em biologia? Um espaço vazio, certo? Então, o lúmen é um espaço vazio. E aí, ele tem, então, aqui as células formadas por lignina e o meio dela é vazio, como se fosse um canudinho. Tem valor comercial, vocês já devem ter ouvido falar no cânhamo, no linho, que é um tecido, e no rame.
Rame, linho e cânhamo são tipos de tecidos, tá? Principalmente na África, eles utilizam muito o cânhamo e o rame, né? E aqui na nossa região, aqui no Brasil, em todo o país, é utilizado muito linho, né? Então, são fibras que são retiradas de algumas espécies de vegetais e utilizadas na fabricação de tecidos. Então, aqui estão as fibras, ó, formando as fibras do esclerênquima. Aqui é o parênquima, fazendo o preenchimento. Aqui parênquima e aqui as fibras do esclerênquima, tá? Aqui é uma visão de lado. Então, como assim, professor? Vamos supor que esse aqui fosse o vegetal, né? Nessa figura, eu tô vendo de lado o tecido. E na figura aqui ao lado, eu tô vendo de cima. Tô vendo aqui dentro do vegetal, tá? Então, aqui as fibras do esclerênquima. Novamente aqui, ó, o parênquima fundamental, com suas células fazendo preenchimento, células circulares. E aqui as fibras, certo? Do esclerênquima. Lembrando que ela tem aqui o meio, certo? Oco, como se fosse um canudinho. Então, não tem citoplasma. E as escleríades têm um formato variado. Como assim? Aqui eu tenho as escleríades, elas são todas ramificadas, certo? Então, isso aqui é uma escleríade, com suas ramificações. E elas se organizam em feixes e que vão formar ali o tecido do esclerênquima dando sustentação. Olhem aqui o lúmen. O lúmen da escleríade é maior que o lúmen da própria fibra do vegetal, da própria fibra do esclerênquima. E existem alguns tecidos que são ricos em escleríades. A textura arenosa da pera, da maçã, tem aquela textura quando a gente come que parece que a gente está mastigando bolinhas, né, bem pequenininhas, dando aspecto aí de meio áspero, é em virtude da quantidade de escleríade que tem presente no esclerênquima, tá? Então, aqui mais uma vez, ó, a escleríade toda irregular, com o seu lúmen vazio, aqui ó, o tamanho do lúmen, tudo isso aqui por onde eu estou passando o mouse é o lúmen, e a parede celular dela, já que é uma célula vegetal, bem espessa, bem grande, tá? E aqui, vista de cima, certo? Os grupos de escleríades e fibras que nós temos em uma pera, né? Foi tirado lá do fruto. Então, observe o tamanho aqui do lúmen. O lúmen enorme, a parede celular, certo? E as escleríades formando ela no seu formato irregular. Então, as duas células que formam o esclerênquima, fibras e escleríades, certo? Tá aqui, ó, os elementos. As escleríades, com seus formatos aqui, ó, todo irregular, e as fibras com seu formato longitudinal. Aqui visto de lado e aqui a visão superior, certo? Colênquima, tecido vivo. Ao contrário do esclerênquima, que é morto, impregnado de lignina, certo? Nós vamos que o esclerênquima é rígido, o colênquima ele é flexível. Então o colênquima ele geralmente está nas porções novas do vegetal, nos novos ramos, na porção no meristema apical ali, logo abaixo da epiderme. E toda vez que você pega um ramo do vegetal, um galho, e que você consegue torcer esse ramo sem quebrar, é porque ele é rico em colênquima. Se você pegar um ramo e ele estiver rígido e você fazer força e ele se quebrar, é porque ele é rico em esclerênquima. Então, o esclerênquima é morto e o colênquima é o quê? Vivo, certo? Então, o colênquima é impregnado de celulose e não de lignina, tá? Então, características do tecido. É um tecido que tem de função sustentação. Nós estamos estudando os dois tecidos de sustentação, certo? Ele é formado por células vivas, né, com a parede primária rica em celulose e abundante em água. E ele é formado unicamente pelas fibras. Observem aqui as fibras. Só que ao contrário do esclerênquima, que a fibra tem o meio oco, como se fosse um canudinho, o colênquima tem uma fibra com um citoplasma que preenche ela. Então, o meio não é oco, é rico em água, em organelas, em outras substâncias. Então, observem aqui está a visão do colênquima, do vegetal, aqui está o citoplasma do colênquima e aqui está a parede celular rica em celulose. Então, o citoplasma não é vazio, o meio da fibra não é oco, não é vazio como um canudinho, ele é preenchido, tá? Origina-se também do meristema fundamental,
tanto o colênquima quanto o esclerênquima têm origem no meristema fundamental. E a principal localização do colênquima é logo abaixo da epiderme, tanto em caule, pecíolo, nervura da folha, né? Conferindo flexibilidade. Então, por exemplo, assim, tem a folha do vegetal, né? Tem a nervura, por onde vai estar o xilema e o floema, levando seiva bruta e elaborada. Como que a folha ela se dobra quando tem o vento, quando, por exemplo, bate no ramo foliar e ela não se quebra, não interrompe a passagem da seiva bruta elaborada? Porque em torno da nervura, circundando toda a nervura, eu vou ter colênquima dando essa flexibilidade. Então, imaginem o seguinte, que isso aqui fosse a nervura do vegetal, certo? Em torno da nervura, eu vou ter várias camadas de colênquima, para que essa folha ela possa se dobrar sem se quebrar, interrompendo a passagem de seiva. Então, por isso que ela vai estar presente logo abaixo da epiderme e na nervura aí da folha, tá? Para conferir flexibilidade. Então, aqui, ó, tá a epiderme, né, fazendo o revestimento, tecido de proteção e revestimento, que a gente já estudou, e logo abaixo uma extensa camada de colênquima, auxiliando no processo de sustentação. E aí vem o parênquima fazendo o preenchimento, tá? Aqui novamente, a epiderme com suas células unistratificadas, pavimentosas, justapostas, e logo abaixo essas células aqui não são parênquimas. É o colênquima fazendo a sustentação para que a epiderme não se rompa. Agora aqui dentro sim, ó. Essa parte aqui é tudo o quê? Parênquima fazendo o preenchimento. Aqui está o floema e mais para dentro, se estivesse aparecendo, nós veríamos o xilema, né? Que aqui é um feixe condutor de seiva, tá? Então, epiderme, colênquima e o parênquima, mostrando que o colênquima vai estar principalmente embaixo da epiderme, tá? Esse slide aqui, pessoal, é bem bacana. Por quê? Porque eu comparo os dois tecidos de sustentação. Observem, desse lado aqui eu tenho o esclerênquima e desse lado aqui eu tenho o colênquima. O esclerênquima, ele é formado por fibras, que são essas células aqui alongadas e finas, com as extremidades afiladas, certo? E aqui a escleríade. Então, escleríade e fibras esclerenquimáticas pertencem ao esclerênquima. Lembrando que o esclerênquima é morto, impregnado por lignina. Então, olha aqui a fibra do esclerênquima vista de cima, com o lúmen. O meio da fibra é vazio, não tem citoplasma. Lembrando que lúmen é espaço em biologia. Então, o espaço que fica dentro da fibra. Do lado de cá, eu tenho o colênquima. O colênquima não tem dois tipos celulares. Ele é formado unicamente por fibras. Do mesmo formato que o esclerênquima, as fibras do colênquima são afiladas, certo? E com são finas, né? Mais longas, mais compridas que espessas, e com as extremidades afiladas. Só que, ao contrário do esclerênquima, a fibra do colênquima contém o meio dela preenchido por citoplasma. E aqui a parede celular é rica em celulose, ó, reforço de celulose, mostrando que o colênquima é um tecido vivo, conferindo flexibilidade. Esclerênquima, rígido, morto, impregnado com reforço de lignina. Colênquima, vivo, flexível, impregnado por reforço de celulose. E esses dois tecidos vão conferir o quê? Toda a sustentação do vegetal, seja raiz, caule, folha, até mesmo no fruto, no caso das escleríades do esclerênquima. Aqui eu tenho o corte, pessoal, de um caule, tá? Observem a epiderme revestindo e o colênquima logo abaixo fazendo a função de sustentação. O parênquima fazendo aqui o preenchimento e aqui o esclerênquima dando sustentação para os tecidos que vão estar mais adentro. Então, o esclerênquima e o colênquima em todo o órgão vegetal se distribuindo aí junto com os demais tecidos, fornecendo sustentação. Aqui eu tenho a foto de diversos órgãos. Observem, isso aqui é o caule de dicotiledônia. Os feixes vasculares, a epiderme revestindo e logo abaixo da epiderme colênquima. Aqui também, caule de monocotiledônia, milho.
Aqui é de dico e aqui é de mono, tá? Então, a epiderme e logo abaixo aqui eu vou ter o colênquima fazendo o preenchimento, certo? Epiderme e aí aqui o esclerênquima. Esse caule aqui ele está em maior tempo de desenvolvimento, então tem mais esclerênquima do que colênquima. Geralmente o esclerênquima ele está associado aos feixes condutores. O esclerênquima geralmente está perto do xilema e do floema. Para quê? Para dar sustentação. O colênquima ele está ou na nervura da folha ou logo abaixo da epiderme, conforme vocês puderam observar aqui nesses dois slides, certo? Fechando a aula, né, de tecidos de sustentação, vamos comparar os tecidos que são originados do meristema fundamental. O meristema fundamental é o meristema primário, ele dá origem ao parênquima, com suas células circulares que faz preenchimento. O colênquima com suas fibras, né, que tem o seu citoplasma preenchido, então células vivas com citoplasma. E o esclerênquima com suas fibras com o lúmen, com seu espaço vazio, sendo, portanto, um tecido morto. Parênquima fazendo preenchimento, tecido vivo, células circulares. Colênquima e esclerênquima, tecidos de sustentação, um vivo e outro morto. O colênquima com celulose e o esclerênquima com lignina. Então, esses foram os nossos tecidos de sustentação.